E aí, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Elton Romualdo, professor de Filosofia, História e Sociologia. No episódio de hoje do Aurora Cast, tentaremos fazer um mix sobre filosofia e história. Apresentarei para vocês o contexto francês do século XX, sobretudo o início de quando os estudiosos da época começam a recepcionar a psicanálise e a fenomenologia. Para isso, utilizarei um filósofo como protagonista. Filósofo esse que não só influenciou pessoas importantes como Paulo Freire, Clarice Lispector, Jorge Amado, dentre outros, como por exemplo Che Guevara, e dentre os demais grandes pensadores pós-estruturalismo na França. Ficou curiosa, né? Ficou curioso. Então se acomode aí que nós vamos tocar a vinheta e, como de costume, nós vamos começar. Então aí, ó, o autor que eu falei é Jean-Paul Sartre, o famoso filósofo do existencialismo na cena francesa. Mas antes de explicar o Sartre, antes de colocar o Sartre como objeto dos nossos estudos, é interessante a gente pensar, por exemplo, um outro contexto que é fundamental. Por exemplo, como que as ideias de Sartre começam, de fato, a surgir e por quê? Então, a minha proposta para vocês aqui hoje é o quê? Apresentar o espírito de l'époque, ou l'esprit de l'époque, o espírito da época, o que estava girando em torno da França lá nos anos 20, nos anos 30, de modo que quando nós chegarmos nas primeiras obras, começarmos a discutir algumas coisas do Sartre, vocês vão entender que ele está dialogando com vários autores conhecidos por vocês. Então vamos lá. Qual que é o contexto francês? Nos anos 20, pessoal, quem chega à França é a obra de Freud, é a psicanálise. A psicanálise chega mais ou menos em 25, 26 na França, e ali todos os filósofos ou estudiosos da filosofia, e aqui não inclui somente o Sartre, eu falo do Daniel Lagache, falo de Raymond Aron, Simone de Beauvoir, todos esses pensadores ficam extremamente encantados com essa novidade chamada psicanálise. O campo da neurose, da psicose, a perversão, as questões que, em certa medida, soam deterministas, né? O determinismo biológico, mas que, em certa medida, eles tentam se contrapor e tentam entender essa cena psicanalítica dentro do contexto francês. E uma outra coisa que chega na França, mais ou menos nesse período, que é a famosa filosofia dos coquetéis de Damasco. O que é isso? Tem uma obra da Sarah, que é uma autora norte-americana, chamada O Café Existencialista, ou melhor, No Café Existencialista. Ela vai falar um pouco com a gente sobre uma coisa muito peculiar. Quando o Sartre forma em filosofia, ele vai para o interior da França trabalhar no segundo grau, ele depois, quando volta de novo a Paris, ele encontra com Raymond Aron, com Simone de Beauvoir, com Merleau-Ponty, entre outros filósofos ali. E ali o Raymond Aron apresenta uma filosofia que mudaria por completo toda a estrutura do pensamento francês. Que é o quê? A fenomenologia, pessoal. A fenomenologia, ou essa filosofia da consciência, torna possível fazer a filosofia de um coquetel. Ele falou, Sartre, olha, eu descobri algo maravilhoso que você vai adorar. O Sartre, o quê? Tá vendo? Eu descobri a fenomenologia. Aí ele, o que é isso? Ele falou assim, é uma filosofia possível e você pode fazer qualquer tipo de pensamento se tornar possível. Como, por exemplo, esse copo, como no meu caso, uma caneca, né? Na época era uma taça, como, por exemplo, essa taça, esse coquetel de Damasco. É possível falar desse coquetel de Damasco filosoficamente. A Simone de Beauvoir, ela vai falar no sua obra Cerimônia do Adeus, ela vai falar que o Sartre ficou com os olhos brilhando, encantado com aquela novidade. Como assim fazer uma filosofia de um coquetel? É exatamente isso que eu gostaria de fazer. É exatamente isso que eu queria, em certa medida, trazer para a filosofia.
nesse contexto, o que é importante frisar? Que o Sartre, ele se destaca dos demais filósofos idealistas. Ele não está pensando, embora a fenomenologia, essa filosofia da consciência, essa filosofia da subjetividade tenha um cunho idealista, a proposta do Sartre é tentar perceber o materialismo, a realidade. O Sartre, ele é um realista, ele trata as coisas na sua crueza, na sua realidade. E isso é legal porque quando você fala que é possível fazer uma filosofia do coquetel de Damasco, você traz essa realidade que está lançada no sujeito como possibilidade. E esse é o ponto-chave da filosofia de Sartre. Para o Sartre, a filosofia se resume em quê? Ela se resume em discutir, compreender, entender o ser humano. Nós não temos o objetivo de explicar o ser humano, porque isso não cabe a nós, mas sim às ciências da natureza, a matemática, a física, a química. A química vai estudar esses componentes da matéria. Tudo aquilo que tem matéria é química. Então, ou seja, ela explica a filosofia, a sociologia, a antropologia, a história e a psicologia não explica o ser humano, ela o compreende. E aí você consegue fazer esse casamento entre a fenomenologia, entre a psicanálise e essa proposta realista da filosofia de Sartre. Então percebem que esse é um movimento que o Sartre está envolto. Essa cena francesa, ela está sendo criada nos anos 30 por meio do quê? Por meio dessa psicanálise, por meio dessa fenomenologia. Massa? Então quem é o Sartre, afinal de contas? O Sartre é um filósofo francês, obviamente, que nasce em 1905 e morre em 1980. Ele estudou na L'École, né? Foi professor no liceu, como eu falei agora há pouco, no interior da França. E também ele foi um grande estudioso, uma grande personalidade vinculada ao que? Ao socialismo. Ele foi combatente de guerra francês, foi capturado pelo exército alemão. Durante a guerra, ele colocou várias e inúmeras outras obras de teatro criticando o governo e o exército francês, porque o exército francês ficou passivo diante da guerra. Então, uma das obras mais famosas disso é Entre Quatro Paredes, entre outras obras, Uma Prostituta Respeitosa. Enfim, em vários contextos ele começa a apresentar essa crítica ao governo, a crítica à falta de resistência do governo alemão, do governo francês frente ao governo alemão. Beleza? Então, vamos direto ao que nos interessa, que é pensar o quê? Pensar os conceitos e a própria filosofia sartriana dentro desses contextos aí, o que seria essa corrente existencialista que o Sartre está desenvolvendo a partir dessa psicanálise, a partir deste contexto fenomenológico. Bom, a filosofia sartriana, ela ultrapassa todos os limites, pessoal. Ela em certa medida, ela descortina todos os paradoxos possíveis da realidade humana. A filosofia do Sartre, ela foi muito marcada por quem? Foi marcada por Heidegger, por Husserl, por Freud, beleza? Por que eu estou afirmando isso com tanta convicção? O Sartre, depois que ele descobre a possibilidade de fazer uma filosofia dos coquetéis de Damasco, o Sartre ele migra para Berlim, vai estudar no Instituto Francês, lá em Berlim, e ele começa a estudar a fenomenologia e, sobretudo, a filosofia de Heidegger, um filósofo também contemporâneo aí, muito impactante, e também um filósofo muito atual, inclusive mestre de Hannah Arendt, e entre outros, né, incluindo Sartre, e também nesse ramo, de maneira muito lateral, mas ali nós podemos legar a Heidegger essa maestria à pessoa de Sartre. Também, autores que influenciaram Sartre foi Dostoiévski, sem sombra de dúvida, também Kierkegaard, entre outros autores, porque dentre esse contexto que eu disse a vocês, da perspectiva da psicanálise, da fenomenologia, tem uma temática que ela é rica aqui para nós, que é o existencialismo, a filosofia da existência, discutir a existência, entender a existência, é uma tônica extremamente importante para o contexto da filosofia sartriana. Então, nesse contexto, olha, o Sartre vira um grande filósofo do século XX ali na França, e ele influenciou não só, ele foi recebido não só por Che Guevara, por Khrushchev na Rússia, como chegou aqui no Brasil, foi recepcionado por Jorge Amado, e assim, enfim, em todas essas cenas, nos Estados Unidos, em Tóquio,
na Itália, em vários dos contextos, Sartre teve uma ampla divulgação do seu trabalho. A corrente existencialista, no qual Sartre vai ganhando protagonismo na França, ela pensa que toda a existência humana, que toda a realidade humana, ela é precedida, primeiro, por uma existência e só depois a essência. Então, a existência precede a essência. Se você quiser saber quem é o ser humano é exatamente a sua existência, a sua possibilidade de existir. Então não existe uma concepção essencialista. Olha, eu nasci desse jeito, vou viver desse jeito e vou morrer daquele jeito. Para o Sartre isso não funciona. Por isso que ele rompe com o idealismo. Por isso que ele é realista. Ele fala, olha, você pode ser quem você quiser. Você tem a liberdade de ser quem você quiser. Você tem a possibilidade de se tornar e de se fazer no mundo da maneira como você quiser. Mas para isso nós precisamos definir o que é mundo e o que é ser humano. Então nós temos uma relação de sujeito e objeto. Olha que massa. Então, vamos tentar sintetizar o que eu acabei de falar aqui. Dentro desses conceitos de consciência, objeto, sujeito, objeto, subjetividade, liberdade, que eu vou apresentar para vocês agora há pouco, é possível notar que o Sartre, a preocupação do Sartre é entender o ser humano, é compreender o ser humano em relação com o mundo. Lévi-Strauss, por exemplo, que é um sociólogo e antropólogo belga, né, radicado na França, que foi conhecido muito amplamente na França, inclusive veio ao Brasil nos anos 20 e fundou a USP, a Universidade de São Paulo, nas Ciências Humanas, a FAFLESH. O Lévi-Strauss ele vai conceber uma sociologia, uma antropologia conhecida como estruturalista, aonde as estruturas determinam o sujeito, onde as estruturas, em certa medida, modelam o nosso modo de agir e de pensar. Então, isso seria uma corrente determinista. Tá? Estou fazendo de maneira muito simples, só para ficar claro. A perspectiva do Sartre é dizer que nem essas estruturas podem determinar o que você quer e o que você é. Você pode ser o que você quiser. As estruturas, elas existem, elas estão aí. Mas, por exemplo, eu não escolhi a família que eu nasci, nem o tênis que eu ganhei com 2, 3 anos de idade. Mas eu posso escolher a família que eu quero ter, eu quero conceber a partir de agora, e posso escolher o tênis que eu vou comprar semana que vem. É esse o ponto. Eu sou livre a esse ponto de poder fazer e escolher. Claro que dentro das diversas subjetividades, esse conceito de liberdade, ele vai se modificando. Por quê? Porque cada sujeito, cada ser humano é um. Por exemplo, se nós formos falar da França, o sujeito francês, a pessoa francesa, ela quer... O que é a liberdade para ela? Poder sentar numa praça e ler um livro. Ler A Náusea, de Sartre, por exemplo, que é um livro muito famoso dos anos 30, 37. Mas o que é a liberdade, por exemplo, para um sujeito morando nas periferias do Brasil? A liberdade para ele, antes de mais nada, é colocar comida na mesa. Ele está com fome. Ele não vai pegar, por exemplo, o livro da Náusea e ler, se ele estiver com fome. Existem outras necessidades. Então, primeiro, eu tenho que libertar esse sujeito dos seus grilhões, conseguir trazer esse sujeito a um nível de engajamento para ele entender o seu lugar no mundo e seu posicionamento de ser o que ele quiser. Só depois dessa libertação ele alcançará a liberdade. Está vendo como é que o processo de liberdade vai se tornando subjetivo de acordo com as realidades? Esse é o ponto-chave da obra do Sartre, chamado Crítica da Razão Dialética, onde ele é uma obra já nos anos finais da sua vida, ali na altura dos anos 60, que foi amplamente discutida junto com a antropologia, com a psicanálise social, e ou a psicologia social, né, de cunho psicanalítico, onde ele tenta desenvolver alguns elementos fundamentais para a constituição de grupo. Mas, enfim, vamos direto aos conceitos para vocês entenderem um pouco mais sobre o Sartre. O Sartre vai tentar definir, gente, como eu disse, para distinguir, melhor dizendo, o que seria o ser humano do que seria, por exemplo, os objetos, beleza? Então, o que seriam os objetos? O que seria essa caneca aqui, ó? Essa caneca. O que seria essa caneca? Essa caneca, ela é um objeto que nós vamos chamar de em si. O que é o em si? O em si é o seguinte, olha, eu vou colocar essa caneca aqui, beleza? Essa caneca eu vou deixar ela aqui. Eu fui embora, saí de onde eu estou nesse momento e vou embora. Fui para outro país. Daqui 50 anos eu volto. Essa caneca vai continuar aqui?
Se ninguém entrou no apartamento, se ninguém entrou na minha casa, se ninguém invadiu esse cômodo, se tudo permanece do mesmo jeito após esses 50 anos, essa caneca vai continuar aqui. Isso é o em si. O em si é um tipo de objeto que se esgota em si mesmo. Literalmente em si mesmo. É uma realidade que ela não se modifica. Ela está determinada. Ela tá lançada no mundo por outro. Quem criou essa caneca? Quem colocou essa caneca aí? Quem que deu o nome de caneca para essa caneca? Foi um outro ser, não foi ela mesma. Por quê? Porque a caneca já se esgotou. Ela não pode ser mais nada do que isso mesmo. Ó. Ela não pode deixar de ser caneca e virar um copo. Só se o sujeito humano quiser que isso aconteça. Se eu arrancar essas abinhas aqui e fazer disso um copo. Se eu furar aqui embaixo aqui, ó, e fazer disso um vaso de planta. Mas ela, a caneca, ela não pode fazer isso sozinha. Por isso ela é um ser em si. Um ser que se esgota em si mesmo. Então isso nós chamamos, o em si, são as coisas mundanas, os objetos mundanos, como o asfalto, o muro, a parede, o quadro, beleza? A luminária, os livros, são objetos em si mesmos. Agora, por outro lado, nós temos um outro tipo de ser, que é o que nós chamamos de para-si. O para-si é o quê? O para-si é toda a consciência, é tudo aquilo que dá movimento ao mundo. Então, quem dá movimento a essa caneca? Quem que tira ela daqui da frente, coloca ela aqui atrás, que tira essa aba, faz dela um copo, que fura aqui embaixo, faz dela um vaso, que joga a água fora e vai buscar outra, que leva isso para algum lugar, depois traz, é o para-si. O para-si é o grande objeto da filosofia de Sartre. O para-si é o ser humano. É o ser do fenômeno, é o ser que não se esgota em si mesmo, é o ser que tem toda a possibilidade de existência. O para-si é o ser que fica nauseado, é o ser que está nadificado, é o ser que a existência precede a essência e é o ser que se desvela para a liberdade. Calma que eu vou explicar todos esses conceitos. Calma, relaxa, ó, na dancinha, ó. Respira, na dancinha. Eu vou explicar tudo. Então, o para-si é esse ser da consciência, é esse ser humano, é esse sujeito que se lança no mundo. Olha, nós somos lançados. Quando você nasce, você é um ser nadificado. Você pode ser o que você quiser. Embora a sociedade determine, não, quando eu tiver um filho ele vai jogar bola, não, quando eu tiver uma filha vai ser assim, quando eu fizer um filho vai ter assado, quando eu tiver não sei quem, quando eu fizer isso vai ser daquele jeito. Então, assim, nós vamos determinando tudo. Mas esse sujeito, ele pode ou não aceitar essas determinações. A caneca não. Ela já é determinada e ponto final. Agora o ser humano não. Ele é de uma natureza diferente. Ele é um ser que se movimenta. Por mais que eu receba tudo aquilo que minha mãe e meu pai queriam que eu fosse, eu recebi aquilo. Você tem que ser policial. Não, você tem que ser médico. Não, você tem que ser advogado. Não, você tem que ser isso ou aquilo. Ao longo da minha vida eu falei, não quero ser nada disso. Eu vou seguir minha vida desse jeito que eu sou livre, eu vou fazer o que eu quero, ponto final. Por que eu posso fazer isso? Porque eu sou um ser livre, eu sou um para-si. Eu sou um ser que eu tenho toda e qualquer possibilidade. Esse é o ponto-chave, beleza? Então, quando nós falamos de para-si, nós estamos nos remetendo à consciência. Que consciência é essa? Tudo aquilo que dá movimento. Então, quando eu pergunto para você, o que tem na sua mesa neste momento? O que tem a seu redor enquanto você assiste essa aula? A partir do momento em que você para, dá um pause, observa a seu redor, é o quê? É a consciência se movimentando e buscando informações do que está ao seu redor. O único ser que faz isso é o ser humano, segundo Sartre. Bacana? Então, o que seria... Por que esse ser humano, esse para-si, ele é esse ser nauseante? Esse ser... Que em certa medida fica ali diante do absurdo. Porque esse ser humano, à medida em que ele... Isso tem uma influência muito forte, né, com Albert Camus, por exemplo, lá no Estrangeiro, no mito de Sísifo também, A Queda, entre outras obras. Né, o Camus é um cara que fica muito mais concentrado na literatura, mais do que não necessariamente na filosofia, mas que tem considerações importantíssimas. O Sartre, que também foi o seu mentor ali, o Sartre, foi o mentor dele, do Merleau-Ponty. Cabe pontuar e ressaltar, por exemplo, pessoal,
que quando nós falamos de uma náusea, nós estamos falando do quê? De perceber que a nossa vida, que a nossa existência, ela não tem nenhum tipo de natureza, ela não tem nada que nos amarre. Você é tão livre, mas você é tão livre, mas você é tão livre que isso nos assusta. Isso nos causa a náusea. É quando você descobre que você não tem nada possível ou nada capaz de te prender. Você é 100% liberdade. Isso impacta. Então, não existe religião para você se esconder, não existe moralidade, não existe nada. Tudo isso que existe é deixado de lado. Tudo. Você está sozinho, nua, diante do mundo. Você está 100% exposta. Por isso que eu falei da nudez. Você está 100% exposto no mundo. E é isso que nos causa, esse desamparo nos causa a náusea. É essa condição mesma da nossa existência de perceber que nós não temos nada que nos define. Não há uma essência aqui atrás no qual me guia. Ah, não, eu nasci para ser médico, eu vou ser médico. Não existe isso, por Sartre. Você escolheu ser médico e ponto final. Você escolheu ser médica e ponto final. Por isso que a existência vem primeiro. Não existe uma essência. Primeiro você tem uma essência, depois você existe. Não, você existe primeiro. E você vai dando sentido à sua vida e ao seu mundo. E só depois que você morrer, que o pessoal vai representar você discursivamente. Ah, o Elton é um professor, e ele trabalhou tal Terra Negra, ele fazia a dancinha da aprovação, ele era um cara que tinha várias performances durante as aulas, e tudo. Então, assim, é só depois. Percebe? Porque enquanto eu estou vivo, eu posso abandonar tudo isso aqui e ir embora. Mudar de vida. Esquecer tudo isso e mudar. Acabou. Mas depois que eu morro, não. Aí sim eu deixo de ser um para si e me torno um em si. Aí já está determinado. Aí acabou. Aí eu posso falar de essência. Beleza? E o que é o nada? O nada é exatamente esse movimento da consciência. Porque a consciência, ela é esse movimento, né? Ela não é determinada, ela não é petrificada. Então esse movimento é um movimento para fora. Tudo que a consciência e que entra na consciência é lançado no mundo. Você vai lançando no mundo tudo. Olha, você aprendeu, você escutou uma música ontem, achou massa demais o conteúdo, a crítica, você quer aplicar isso na redação. Olha, é um movimento saindo. Tudo isso. Nada fica. E por ela não ser determinada, por não ter uma essência, ela é literalmente um nada. Só que quando a gente fala nada, né, aqui no português, na língua portuguesa, no Brasil, nós temos o hábito de pensar o quê? Que o nada ele é sinônimo de vazio. E não é sinônimo de vazio. Vazio é vazio de alguma coisa. Essa caneca está vazia. Vazia de água, embora está cheia. Ela está vazia, vazia de alguma coisa. Ou seja, o nada não é nada. Ele não é sinônimo de vazio. O nada é exatamente a possibilidade de ter qualquer coisa. Se eu pego uma folha em branco, não tem uma folha em branco aqui, mas vamos supor que isso aqui seja uma folha em branco. Se eu pego uma folha em branco aqui, ó, o que tem nessa folha? Nada. Mas concorda que nesta folha pode haver qualquer outra coisa a partir de agora? Isso é o nada. Então quando alguém fala para você assim, você é um nada, você tem que falar assim, nossa, mas isso não é uma pessoa não está me xingando, me ofendendo, ela está me elogiando. Quando alguém me chama de nada, ou nada, eu falo, nossa, obrigado, valeu, tamo junto, valeu. Tudo nosso, nada deles. Por quê? Porque quando você fala que você é um nada, você está assumindo um lugar no mundo onde você pode ser qualquer coisa. Onde você pode, em certa medida, conceber-se no mundo de qualquer maneira. Você está desamarrado a toda a estrutura social. Você se coloca enquanto um sujeito, enquanto uma pessoa livre. O nada é exatamente essa livre escolha. E daí nós caímos onde? Na liberdade. O que seria a liberdade? É a forma livre de toda e qualquer determinação. Você é livre de todas essas amarras, você se rompe com elas, em todos os aspectos, em todos os sentidos, em todos os contextos. Isso é a filosofia da existência. Isso é o existencialismo. Bacana? Então, Sartre, pessoal, é esse autor fantástico, incrível, que vale muito a pena ler, sobretudo aquela conferência pequenininha dele, de 26 páginas, que se chama O Existencialismo é um Humanismo.
todos esses conceitos que eu trouxe para vocês estão lá amarrados nessa obra, vocês conseguem achar facilmente aí nas plataformas digitais, de livros para comprar, acha PDF também, enfim, de maneira livre nos cursos aí das universidades. Vale muito a pena vocês lerem essa obra, beleza? Então, ficamos por aqui, eu agradeço e, como sempre, tchau e obrigado.